Sabe quando você passa a vida inteira acreditando que o problema era você? Que se esforçasse só mais um pouco, finalmente seria amada e reconhecida pela sua própria família? Pois é. Eu vivi assim por anos, até o dia em que descobri que, para eles, eu nunca fui filha, fui apenas um recurso. Uma peça de reposição para os caprichos da minha irmã mimada. Quando eu decidi vender meu apartamento e conquistar minha liberdade, meu pai disse que eu tinha roubado o futuro da minha irmã. E foi aí que eles mostraram quem realmente eram. Tentaram me destruir, me chamar de louca e até tomar a casa que comprei com meu próprio suor. Só que eles esqueceram de uma coisa: quando uma mulher que sempre foi subestimada resolve lutar, ninguém consegue parar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, dentro daquela casa simples de bairro antigo em Campinas, eu nunca fui filha, fui apenas a sombra que servia de comparação para minha irmã. Enquanto Helena recebia flores no aniversário, eu ganhava uma lista de tarefas. Enquanto ela quebrava um vaso de cristal e recebia consolo, eu derrubava um copo e escutava que não presto atenção em nada. Desde cedo aprendi que amor, ali, era privilégio de quem sabia manipular. E eu cresci acreditando que merecia migalhas. Com 20 e poucos anos, comecei a trabalhar e a guardar cada centavo. Não era muito, a atendente de farmácia não ganha fortuna, mas era meu, e ninguém poderia tirar de mim. Pelo menos era isso que eu pensava. Cada nota economizada tinha um gosto de liberdade. Enquanto Helena desfilava no shopping com bolsas caras pagas pelos nossos pais, eu andava com tênis que comprei em promoção. Eles diziam que ela era especial, frágil, delicada. E eu? Eu era forte, independente, capaz de se virar sozinha. Uma forma bonita de dizer: não espere nada de nós. Aos 28 anos, fiz o impensável, comprei meu próprio apartamento com o dinheiro do meu esforço. Pequeno, 2 quartos, nada luxuoso, mas meu. When eu contei, meu pai murmurou algo como parabéns. Minha mãe se limitou a perguntar se eu precisaria de ajuda para decorar, porque sua irmã merece um quarto bonito quando visitar, né? Naquele dia, entendi que não importava o que eu conquistasse, eu sempre seria a escada da minha irmã. Mas foi só quando eu ouvi, sem querer, Helena dizendo para uma amiga: quando meus pais envelhecerem e forem morar comigo, o apartamento da idiota vai ficar para mim. Afinal, ela não vai ter marido nem filhos mesmo, que meu peito queimou. Não de tristeza, mas de algo novo. Uma indignação silenciosa, fria, cortante. Eles planejaram minha vida sem me perguntar. Minha casa era deles. Meu futuro era extensão dos sonhos de Helena. A partir daquele instante, passei a observar. As visitas deles aumentaram. Os comentários também. Por que você não nos deixa administrar seu imóvel? Quem sabe você passa para o nome da família, fica mais seguro. Sua irmã está pensando em casar, ela precisa de uma base. Era como ouvir termitas roendo madeira, devagar, porém constante. No início, eu sorria, fingia não perceber. Mas enquanto eles falavam, eu pesquisava silenciosamente alternativas. Guardava documentos, organizava minhas finanças. Porque uma coisa eu aprendi: pessoas que acham que você não merece nada, sempre tentam tomar tudo. E quando percebem que perderam o controle, elas viram monstros. Meu salário melhorou quando virei gerente de loja. Com o tempo, consegui juntar o suficiente para dar um passo além, um sonho que nem eu mesma sabia que tinha até então: uma casa. Uma casa de verdade, com quintal, luz natural, espaço para respirar. Não porque eu queria ostentar, mas porque eu queria finalmente existir sem pedir permissão. Foi quando um corretor me mostrou uma casa no Jardim Chapadão. Linda, iluminada, silenciosa. Eu entrei e me vi ali, cozinhando no meu ritmo, tomando café na varanda, tendo paz. E no dia em que assinei a compra, pus o apartamento à venda, meu telefone tocou. Era meu pai. A voz dele não era de parabéns, era de quem perdeu algo que achava que já era dele. Como assim você vendeu o apartamento? Eu tinha planos para ele.
A sua irmã ia morar lá depois do casamento. Lembrei do silêncio engolido por anos. Da sensação de nunca ser nada. E respondi com a calma que aprendi com a vida: o apartamento era meu. E agora, a casa também é. Eu ainda não fazia ideia do que estaria por vir. Só sabia que, pela primeira vez, não era eu quem tremia. E, quando eles decidiram me enfrentar, descobriram que a filha esquecida não era tão submissa quanto pensavam. Meu pai desligou o telefone abruptamente naquele dia, mas a guerra não começou ali, começou na manhã seguinte. Eu acordei com o interfone tocando sem parar. Quando atendi, ouvi a voz da porteira, meio hesitante: seu pai e sua mãe estão aqui. E sua irmã também. Engoli seco. Respirei fundo, contei até 5 e autorizei a entrada. Eu sabia que aquele momento chegaria, mas não imaginei que seria tão rápido. Quando a porta bateu, Helena entrou primeiro, como se fosse dona do lugar. Meu pai veio atrás, com o queixo duro, e minha mãe segurando a bolsa contra o peito, como se estivesse indo assistir a um velório, e talvez, na cabeça dela, estivesse mesmo. O velório do controle que tinham sobre mim. Isso só pode ser um mal-entendido, meu pai começou. Ninguém vende um apartamento assim, sem avisar a família. A família que nunca morou aqui? Respondi, firme. Que nunca pagou uma conta, nem um parafuso. Minha mãe me olhou como se eu tivesse cuspido uma blasfêmia. Não fale assim com seu pai, ela disse em tom baixo, quase moralista. Ele só quer o melhor para sua irmã. Helena se jogou no meu sofá, cruzando as pernas com aquele ar de princesa ofendida. Você fez uma loucura, ela disse. Esse apartamento era perfeito para mim. Você podia ter ficado aqui até encontrar um marido, sei lá. Agora vai desperdiçar dinheiro numa casa que nem combina com você. Houve um tempo em que ouvir aquilo me esmagaria. Hoje, causava só um incômodo leve, como quando uma mosca insiste em circular sua cabeça. Helena, falei, olhando direto para ela, o mundo não gira em torno de você. Nunca girou. Vocês só não perceberam porque eu nunca contestei nada. Meu pai bateu a palma da mão na mesa de centro. Você sempre foi ingrata. Sua irmã sempre precisou mais. Você, por outro lado, sempre teve força, garra, podia se virar. Pois então, sorri, foi isso que eu fiz. Me virei. Ele ficou mudo por um instante, mas não desistiu. Onde você está indo morar? Vamos ver essa casa. Não tomaremos nenhuma decisão sem avaliar se é segura. Você não pode se meter nessas coisas sozinha. Eu me levantei devagar, sentindo uma calma estranha. Talvez fosse a primeira vez que eu realmente gostava de estar na minha própria pele. Não vou mostrar. A casa é minha. E vocês não vão pisar lá. O silêncio que se instalou foi denso, sufocante. Minha mãe começou a chorar baixinho. Helena colocou a mão no peito como se eu tivesse cometido um crime, e meu pai me olhou como se eu tivesse cuspido no sobrenome da família. Você enlouqueceu de vez, ele disse, a voz baixa e perigosa. Nós vamos resolver isso juridicamente. Eu ri. Riso leve, quase doce. Tentem. O apartamento foi vendido legalmente. O dinheiro está no meu nome. A casa também. Nada do que vocês acham que tinham direito existe mais. Helena levantou, vermelha de raiva. Você acha que pode simplesmente virar as costas pra gente? Quando papai e mamãe envelhecerem e precisarem de ajuda, quem vai cuidar deles, hein? Você? Eu encarei os 3. Eu passei anos tentando ganhar amor. Agora só quero paz. Quando precisarem, vão procurar quem sempre receberam carinho e investimento. Eu já dei demais. Minha mãe caiu no choro. Nós não merecemos isso. Eu também não merecia ser tratada como reserva, respondi. Eles saíram batendo a porta. Helena virou antes de atravessar o corredor. Você vai se arrepender. Ninguém vira as costas para a própria família assim. Quando ela sumiu da vista, minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, de alívio. Pela primeira vez, eu tinha dito tudo.
Eu tinha me escolhido. Eu tinha cortado cordas que me prendiam a uma vida inteira. Só que eu não imaginava que aquele seria apenas o primeiro ataque. E que o próximo viria mais sujo, mais violento, e tentaria destruir não só minha paz, mas minha nova casa. Mas eu já não era mais a filha esquecida. Eu era a mulher que aprendeu a sobreviver quando ninguém acreditou nela. Os dias seguintes foram um silêncio estranho. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu sabia que não era paz, era estratégia. Era o tipo de calmaria que antecede tempestade. Tentei me manter ocupada, finalizei a mudança, comprei eletrodomésticos simples, arrumei o jardim. A casa nova era pequena, mas tinha um quintal com uma mangueira velha que dava sombra para metade do terreno. Eu passava horas ali, tentando entender como era sentir liberdade sem culpa. Na primeira noite na casa, eu dormi com as janelas abertas, sentindo o cheiro da noite e o som distante dos carros. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente. Sem medo. Sem vozes me diminuindo na cabeça. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, quando fui sair para trabalhar, encontrei meu pai encostado no meu portão, braços cruzados, semblante pesado. Minha mãe estava ao lado dele, com uma expressão misturada de drama e julgamento. Helena estava sentada no carro, de óculos escuros, como se fosse uma celebridade em crise. Então é aqui que você acha que pertence? Meu pai perguntou, olhando para a casa como quem analisa algo indigno. Longe da família, escondida como uma criminal? Não estou escondida, respondi calmamente. Só vivendo a minha vida. A casa é boa, minha mãe disse, a voz trêmula. Boa até demais para alguém que sempre teve tão pouco senso de gratidão. Eu ri por dentro. Gratidão. Palavra engraçada vindo de quem sempre tratou o amor como moeda de troca. Vamos direto ao ponto, meu pai disse. Você pode ficar com essa casa, mas queremos a escritura do apartamento de volta. Helena precisa de um lugar para morar antes do casamento. Isso que você fez foi cruel. Eu vendi o apartamento, respondi. Já expliquei. Não existe mais escritura. Já era. Ele se aproximou, tentando me encarar como quando eu tinha 10 anos. Você sempre foi a filha difícil. A gente te deu tudo que podia. E é assim que você retribui? Tomando o direito da sua irmã? Direito. Era isso que eles pensavam. Que minha vida era uma dívida com eles e um presente para Helena. Pai, vocês nunca me deram nada além de obrigação, falei. E sim, agora entendi que eu não devo nada a vocês. Minha mãe fungou alto. Deus tá vendo isso, ainda bem, respondi. Ele viu todos os aniversários que vocês esqueceram, todas as refeições que fiz sozinha enquanto paparicavam a Helena, viu quando meu pai disse que investir nela era retorno garantido e que eu era desnecessária. Se ele tá vendo, ele sabe a verdade melhor que vocês. O rosto do meu pai ficou roxo. Você vai pagar por essa arrogância. Já paguei anos demais, respondi. Agora é minha vez de viver. Minha mãe tentou mudar de estratégia. Olha, querida, nós não queremos brigar. Só precisamos que você entenda que Helena tem mais necessidade. Ela sempre foi mais sensível, você sabe disso. Nós não podemos deixá-la sofrer. Mas podem me ver quebrar, né? Retruquei. A sensibilidade dela justifica a crueldade com a minha vida? Silêncio. Eu poderia ter terminado ali e entrado para casa, mas havia algo dentro de mim que precisava ser dito, pela menina que fui. Vocês nunca me viram. Mas agora vão ver. Vão ver que eu não sou apoio, não sou reserva, não sou plano B. E se depender de mim, Helena que lute. Eu lutei sozinha a vida inteira. Meu pai apontou o dedo na minha cara. Nós vamos tirar essa casa de você. Você vai ver. Podem tentar, respondi. Mas não vão conseguir. E quanto mais insistirem, mais longe ficarão de mim. Eles saíram, furiosos. Helena baixou a janela do carro antes de irem embora. Você acha que venceu?
Acha que comprando uma casinha vai ser melhor que eu? Ela cuspiu. Você nunca vai ser nada. Nunca. Já sou mais do que eu era quando ainda tentava ser você, respondi, olhando firme. Quando eles foram embora, minhas mãos estavam tremendo. Mas não era medo, era adrenalina. Era como se, cada vez que eu falava, tirasse uma pedra enorme de cima de mim. Essa foi a primeira tentativa deles. E pela reação, eu sabia, eles não iam recuar. Quem cresce acostumado a ter tudo nas mãos não aceita perder sem lutar sujo. Eu fechei o portão e respirei fundo. Pela primeira vez, senti que eu não estava fugindo do passado, estava enfrentando ele de frente. E a próxima batalha seria ainda mais baixa. Eles iam tentar me destruir onde mais dói, no trabalho, na reputação e até judicialmente. Mas eles esqueceram um detalhe importante: uma mulher rejeitada que aprende a viver sem depender de amor, se torna invencível. Eu achava que minha família já tinha chegado ao fundo do poço quando tentaram tomar o meu apartamento. Mas quando uma pessoa sente o controle escorrer pelos dedos, ela se agarra até nos espinhos. E meus pais, principalmente meu pai, não aceitariam perder o domínio que tiveram sobre minha vida toda. Não sem lutar sujo. A primeira investida deles veio através de uma ligação inesperada da diretoria da rede onde eu trabalhava. Eu estava em meio ao fechamento de caixa quando meu gerente me chamou à sala dele, com uma expressão desconfortável. Recebemos uma denúncia, e ele disse. Algo sobre você ter desviado o dinheiro da sua família para comprar sua casa. Uma acusação de abandono moral e ingratidão com pais idosos. Palavras exatas. Meu estômago gelou, mas não me surpreendi. Meu pai sempre soube como manchar reputação com elegância. Vocês acreditaram nisso? Perguntei, mantendo a voz firme. Eu te conheço, ele respondeu. Sei da sua seriedade. Mas denúncias assim precisam ser registradas, ainda mais quando alguém se dá ao trabalho de enviar documentos, fotos, prints. Eu fechei os olhos. Claro. Eles haviam vasculhado minha vida digital. Provavelmente reviraram minhas redes sociais, buscaram conversas antigas, inventaram histórias. Quando senti o coração acelerar, respirei fundo. Eu precisava ser a versão mais forte de mim. Posso provar tudo, afirmei. Cada real que usei foi fruto do meu trabalho. Ele concordou. Eu sei. O RH vai te chamar só para formalidade. Não se preocupe. Saí de lá com as mãos suando. Respirei fundo, fui ao banheiro e olhei meu reflexo. A menina que buscava aprovação ainda existia, mas agora ela sabia lutar. Horas depois, recebi uma mensagem inesperada da minha mãe. Querida, passamos mal depois daquela conversa. Seu pai está arrasado. A família inteira está chocada com a sua atitude. Ainda dá tempo de corrigir tudo. Pense bem. Era impressionante. Eles feriam e ainda queriam que eu me sentisse culpada pela dor deles. Eu não respondi. Naquela mesma semana, uma vizinha da nova casa me parou no portão. Seus pais estiveram aqui, disse, franzindo o senho. Disseram que você tá passando por um surto, que precisa de ajuda, que a casa não devia ser sua. Ela parecia esperar que eu confirmasse. Eles estão acostumados a me controlar, respondi calmamente. Agora que não conseguem mais, inventam histórias. Ela concordou devagar, e percebi que acreditava em mim. Mas o dano estava feito. Eles tentavam me pintar como desequilibrada. Uma técnica velha. E covarde. Numa noite, a campainha tocou. Não era meus pais dessa vez, era Helena. Vestida como sempre, roupas caras, salto alto, perfume marcante. Mas havia algo diferente, talvez o fato de que ela não estava sorrindo. Preciso falar com você, ela disse. Não é um bom momento, respondi, já cansada. Vai ser, ela insistiu, entrando sem ser convidada e fechando a porta atrás de si. Eu respirei fundo. Claro. Helena nunca ouviu não na vida. A mamãe está chorando todos os dias, ela começou, dramática. O papai não dorme.
Você destruiu nossa família. Eu ri, de leve. Era quase cômico. Eu destruí? Ou vocês só estão lidando pela primeira vez com alguém que não abaixa a cabeça? Ela se aproximou. Você deveria ter pensado na gente antes de vender aquele apartamento. Eu ia morar lá. Era o plano. Você tirou o meu futuro. Não, Helena. Eu tirei a fantasia que vocês criaram. Você nunca teve direito ao que era meu. Ela respirou fundo, tentando manter a postura. Você sempre foi invejosa. Só fez isso para me prejudicar. Aquilo foi tão absurdo que eu quase gargalhei. Eu passei a vida inteira tentando ser aceita. Tentando fazer parte. E agora você acha mesmo que tudo que eu fiz foi por você? Não, Helena. Pela primeira vez, fiz algo por mim. Ela ficou vermelha, mas não cedeu. O papai conhece pessoas na prefeitura. Ele vai fazer você perder essa casa. Você não é ninguém. Nunca foi. E ali, pela primeira vez, eu vi o medo por trás da arrogância dela. Não era raiva pela casa. Era pânico por perder o pedestal. Sabe o que você teme? Perguntei. Descobrir que, sem privilégios, você não é melhor do que ninguém. E que eu, aquela que vocês sempre diminuíram, consegui vencer sozinha. Ela tremeu. Isso não vai ficar assim, e ameaçou, saindo e batendo a porta. Fiquei em silêncio, ouvindo o eco da porta. Meu peito doía, sim. Não vou mentir. Família deveria ser abrigo, e ali eu só encontrava tempestade. Mas uma verdade crescia dentro de mim: não existe vitória sem sacrifício. Naquela noite, deitada, percebi, eles ainda tinham muitas cartas para jogar. Eles tinham influência, contatos, narrativa social. Mas eu tinha a verdade. E, principalmente, tinha algo que eles nunca tiveram: a capacidade de viver sem depender de ninguém. E isso faz qualquer pessoa poderosa. Eu só não sabia que o próximo passo deles seria o mais baixo, cruel e ardiloso, que colocaria em risco não apenas minha estabilidade, mas minha reputação e sanidade. Mas eu estava pronta. Eu não era mais a filha esquecida. Eu estava me tornando alguém que eles nunca imaginaram que eu poderia ser, uma mulher livre. Eu achava que conhecia o fundo do poço emocional da minha família. Ingenuidade minha. Sempre há um nível mais profundo quando o ego ferido encontra privilégio perdido. E eu descobriria isso da forma mais cruel. Tudo começou numa manhã de terça. Eu estava no trabalho quando meu telefone tocou. Era do RH. Precisamos que você venha imediatamente, disseram. Meu coração acelerou. Ao chegar na sala, encontrei duas pessoas me esperando, a coordenadora e uma assistente jurídica da empresa. Documentos sobre a mesa. Expressões sérias. Recebemos uma denúncia formal, a coordenadora começou. Seus pais entraram com um pedido no Ministério Público alegando que você está cometendo abandono afetivo e financeiro. Eles afirmam que você se aproveitou da fragilidade deles para se desfazer do apartamento que supostamente seria da família. Eu senti o chão balançar. Era tão absurdo que minha vontade foi rir. Mas meu corpo reagiu de outra forma: mãos geladas, suor frio, garganta travada. Eles disseram que você está passando por distúrbios emocionais, a assistente jurídica continuou, e que sua venda recente de imóvel foi motivada por instabilidade mental. Também anexaram fotos suas na casa nova com a narrativa de que você teria adquirido patrimônio de forma abusiva. Meu estômago virou. Eles tentaram me interditar? Perguntei, chocada. A coordenadora concordou, pesarosa. Tentaram, sim. Eu respirei fundo. Devagar. O mundo parecia murchar ao meu redor. Isso é mentira, falei. Tenho tudo documentado. Trabalhei, juntei, comprei. Não devo nada a ninguém. Nós sabemos, a coordenadora disse, gentil. Estamos apenas fazendo nosso papel formal. Não acreditamos neles. Mas o impacto psicológico já tinha sido provocado.
Era como se minha família tivesse colocado um selo em mim: instável, perigosa, incapaz. Saí da empresa com as pernas bambas. Quando cheguei em casa, encontrei um carro estacionado na frente. Uma vizinha saiu rápido ao me ver, como se fugisse. No meu portão, um papel grudado com fita: gente ingrata merece solidão. Eles estavam tentando me isolar socialmente. De repente, tudo ficou pesado demais. Entrei, tranquei o portão e desabei no sofá. O choro veio como um vendaval, não pela acusação, mas pelo que ela significava. Meus próprios pais preferiam me destruir do que aceitar que eu era livre. No meio das lágrimas, meu celular vibrou. Era Helena. Parabéns. Agora todo mundo sabe quem você é de verdade. Você queria guerra? Pois agora vai ter? Apaguei a mensagem. Eu não ia dar a ela o poder de me ver quebrar. Mas meu corpo tremia. Até onde uma família pode ir para manter controle? Na manhã seguinte, decidi fazer o que nunca fiz: lutar formalmente. Procurei uma advogada, expliquei tudo, mostrei comprovantes, extratos, mensagens. A advogada me ouviu em silêncio e então falou: você não está lidando com uma disputa familiar. Está lidando com abuso psicológico e perseguição. Isso é violência moral e patrimonial. E você tem provas suficientes para se proteger, e para contra-atacar, se quiser. Eu arregalei os olhos. Nunca pensei que fosse ouvir alguém validar minha dor daquela forma. Eles acham que você é frágil, ela continuou. Mal sabem a força que nasce de uma mulher que precisou sobreviver sozinha. Saí dali com uma pasta cheia de documentos e uma sensação nova: poder. Não o poder de machucar, mas o poder de me defender. 2 dias depois, minha mãe apareceu no meu portão. Não bateu, não chamou. Apenas ficou parada olhando para dentro, com uma expressão que misturava culpa, teatro e vitimismo. Minha filha, ela começou, com a voz chorosa. Como você pôde fazer isso com a gente? Seu pai está sendo investigado agora. Ninguém merece um castigo desses. Eu respirei fundo. Eu não fiz nada, respondi. Só estou rebatendo o mal que vocês fizeram primeiro. Ela bateu no peito dramatizando. Mas somos seus pais. Você tem a obrigação de cuidar da gente. Essa frase acendeu algo dentro de mim. Não raiva, clareza. Eu tive obrigação quando era criança. Quando dependia de vocês. Agora não. Agora cada um enfrenta as consequências do que planta. Ela me olhou com uma mistura de horror e surpresa, como se jamais imaginasse que eu tivesse coragem de existir longe da coleira deles. Você está perdida, ela sussurrou. Essa casa vai ser sua ruína. Não, respondi. Essa casa é a minha libertação. Ela foi embora chorando. Ou fingindo chorar, como sempre fez quando não consegue manipular alguém. Entrei, fechei a porta e sentei no chão da sala. O sol batia pela janela, iluminando o porcelanato claro. Era quente, vivo, meu. E naquele silêncio, eu entendi: eles estavam tentando destruir tudo que eu construí, porque não suportavam me ver construir algo sem eles. Mas algo dentro de mim já tinha se firmado como raiz em terra firme. Eu não era mais a filha esquecida. Eu era a mulher que aprendeu que família pode ser laço, ou pode ser prisão. E eu finalmente tinha escolhido ser livre. Só faltava um capítulo dessa guerra, um capítulo que mudaria tudo. Porque quando eles perceberam que não conseguiriam me derrubar, tentaram me atingir onde mais doía, minha própria história. E foi aí que eu dei minha resposta final. Quando a gente pensa que alguém já usou todas as armas, é aí que eles revelam as que escondiam no fundo do peito, aquelas feitas de veneno e desespero. Eu achava que minha família já tinha me ferido o suficiente. Ingenuidade minha. Sempre existe mais uma ferida para quem nunca te enxergou como filha, mas como ferramenta. A última tentativa deles veio de um jeito silencioso. Primeiro, uma tia distante me mandou mensagem: estou muito triste com o que você fez com seus pais. Eles sempre te deram tudo. A palavra tudo me deu um embrulho no estômago.
Engraçado como quem nunca esteve perto se acha no direito de julgar com base numa versão fabricada. Não respondi. Logo depois, uma amiga de infância me enviou um áudio. Seu pai falou que você teve um surto e vendeu o apartamento sem pensar. Que eles estão preocupados com sua saúde mental. Eu soltei uma risada amarga. Era isso, agora eu não era ingrata, eu era louca. Uma mulher independente que toma decisões só pode estar doente, certo? Era assim que eles pensavam. Mas o golpe final veio numa manhã fria de sábado. Eu estava regando minhas plantas quando ouvi batidas fortes no portão. Quando abri, encontrei 3 pessoas, minha irmã Helena, meu pai e um pastor da igreja deles. O rosto dele estava cheio de pena, como se olhasse para alguém que havia perdido tudo. Helena cruzou os braços, soberba como sempre. Chegou a hora de acabar com isso, ela declarou. Meu pai completou, o pastor veio orar por você. Você precisa de cura. Não está raciocinando. Está tomada pelo orgulho, pelo egoísmo. Eu respirei fundo. Lágrimas arderam atrás dos olhos, mas eu não deixaria cair. Não naquela frente. Vocês realmente acreditam nisso? Perguntei, com a voz baixa mas firme. Que eu estou doente só porque parei de servir vocês. O pastor deu um passo à frente, com aquele tom de mansidão ensaiada. Filha, o perdão liberta. Volte para sua família. Deixe essa mágoa para trás. Helena riu. Mamãe tá doente de tristeza. Você está acabando com ela. Meu peito apertou, não vou negar. Parte de mim queria gritar que eu nunca quis guerra, que eu só queria existir em paz. Mas outra parte, a parte que finalmente havia aprendido a respirar sem cordas no pescoço, falou mais alto. A família que vocês querem que eu volte nunca existiu para mim, respondi. Meu pai levantou a mão, como se me mandasse silenciar. Velha mania de gente que acha que a própria voz vale mais. Você vai se arrepender. Nós ainda vamos impedir que você viva nessa casa. Você não tem estrutura emocional para isso. Minha voz saiu calma, quase suave. Vocês já tentaram me impedir de respirar dentro da própria casa emocional durante anos. Agora estão tentando com a física. Mas chegou tarde. Eu virei para o pastor. Pastor, com todo respeito, sua oração não é para minha liberdade, é para que eu volte a ser obediente. E isso eu não serei nunca mais. Helena revirou os olhos. Nossa, olha como você fala. Ingrata. Egoísta. Você nunca foi ninguém. Foi aí que senti algo dentro de mim se encaixar. Eu sorri, não por felicidade, mas por libertação. E mesmo assim, cheguei aqui. Sozinha. Enquanto vocês só conseguem existir dependendo de alguém validar vocês. Helena ficou lívida, meu pai ficou roxo de raiva. Eles esperavam gritos, lágrimas, súplicas. Receberam firmeza. Percebendo que não tinham mais poder ali, eles recuaram. Mas antes que saíssem, eu disse, e tem mais, meus advogados já enviaram resposta ao Ministério Público. Vocês tentaram me destruir, e agora vão responder por isso. Não por vingança. Por justiça. Meu pai abriu a boca, mas eu fechei o portão devagar, olhando nos olhos dele até o último segundo. O clique da tranca ecoou como ponto final. E de repente, o silêncio, era paz. Nos dias seguintes, o vento mudou. O processo que eles tentaram abrir virou contra eles. Pessoas começaram a perceber a verdade. Até parentes que antes me julgavam passaram a perguntar timidamente o que realmente aconteceu. Helena desapareceu das redes sociais por um tempo, provavelmente para evitar ver comentários questionando a versão dela. Meu pai? Chamado para se explicar pela tentativa de me interditar sem motivo legal. Minha mãe? Silenciosa. Talvez entendesse enfim que a manipulação não funcionaria mais. Ou talvez apenas estivesse colhendo o que plantou. Quanto a mim, eu floresci. Comecei um curso de jardinagem. Fiz amigas. Dei risada até tarde com vizinhos no portão.
Arrumei móveis com minhas próprias mãos. Plantei um pé de jabuticaba no quintal. Não porque eu queria frutas, mas porque queria raízes minhas, por escolha e merecimento, não por obrigação. Um dia, meses depois, Helena apareceu de novo. Sem arrogância. Sem salto. Sem maquiagem. Apenas olhos cansados. Eu perdi tudo, ela disse, voz baixa. Papai e mamãe estão culpando um ao outro, e eu não sei o que fazer. Eu não senti vitória. Senti humanidade. Agora você vai aprender a ser você sem pedestal, respondi. Talvez seja a melhor coisa que pode te acontecer. Ela chorou. Eu não abri o portão. Mas também não virei as costas. Apenas deixei o tempo responder por mim. Porque a verdade é simples, eu não venci destruindo-os. Eu venci construindo a mim mesma. Hoje, quando acordo com o sol entrando pela janela da minha casa, sinto uma paz que nunca imaginei sentir. Não porque não existe dor, mas porque agora ela é só minha, e eu sei curá-la. E cada vez que alguém diz que uma mulher sozinha é frágil, eu rio. Porque eu sei a verdade, mulher sozinha não é frágil. Frágil é quem precisa controlar outra para se sentir alguém. Eu, finalmente, me tornei minha própria família. E nunca mais vou pedir licença para existir. Se você acompanhou essa história até aqui, eu quero te perguntar uma coisa muito importante: no lugar da protagonista, você teria coragem de fazer o mesmo? Teria força para se levantar, colocar limites e finalmente viver a sua própria vida, mesmo que isso significasse enfrentar quem deveria te proteger? Comenta aqui embaixo a sua opinião, eu leio tudo e quero saber o que você faria nessa situação. E me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para eu deixar um coração especial no seu comentário. Se essa história te tocou, se você se emocionou ou se inspirou em alguma parte dela, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. Se inscrever, para acompanhar as próximas histórias e compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem de força e liberdade. Aqui no canal, você sempre vai encontrar histórias reais, emocionantes e cheias de superação. Obrigada por estar aqui comigo, e até a próxima história.